Vamos lá. Veja só. Nós, nós estamos trabalhando acerca de provérbios, logo também acerca de libertação financeira. Todas as sextas, então, nós caminhamos em uma renúncia, porque entendemos que precisamos nos desconectar de todas as obras de maldade que impede, né, a nossa caminhada financeira por causa de pactos que foram feitos, seja por nós ou por nossos antepassados. Semana passada nós ministramos e liberamos essa renúncia acerca de destruir as obras, destruir as armas infernais contra as nossas vidas, as armas que se levantam para destruir as nossas vidas. Hoje eu quero alinhar com vocês uma renúncia contra todas as obras da maçonaria. Então, hoje vai ser essa renúncia que nós vamos seguir, essa renúncia que nós vamos atuar. Veja só, todas as vezes que nos envolvemos com certos tipos de situações, isso nos leva a um nível de comprometimento. E a maçonaria, ela intrinsecamente, ela envolve finança. Ninguém entra para a maçonaria a não ser por uma questão pessoal, no sentido de dinheiro. Ninguém entra a não ser por a questão financeira. Então, todos aqueles que entram, eles entram buscando recursos financeiros, a prosperidade, né? Porque uma das características, um ramo da maçonaria, era uma coisa chamada alquimia, que era o transformar os metais em ouro para que houvesse muitas riquezas, muito dinheiro. Então, a gente vai entender que se nós, ou os nossos antepassados, tiveram qualquer tipo de envolvimento, nós vamos ver que isso também é uma expressão de um culto a Moloque, porque tem que oferecer o primogênito tem que ser oferecido como uma entrega, né? Como uma troca, para que houvesse, então, esse derramar da prosperidade. Então, na verdade, é um culto à avareza, à ganância e tudo mais. Então, tudo que está alinhado a essa estrutura, nós vamos então ver que vai trazer um nível de miséria nas próximas gerações, um nível de sepultura, um nível de embate financeiro. Então hoje nós vamos nos desligar, né? Pedir para que o Senhor nos desligue de todas essas estruturas e renunciar a cada passo, cada pacto, cada palavra, cada sentença em cada grau da maçonaria e nos desligar de tudo isso. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por essa estrutura de pensamento que o Senhor tem criado em nós, mas também pedimos que o Senhor tire todas as estruturas de pensamento dessa era e desse tempo. Senhor, nós pedimos a tua cobertura agora, enquanto nós vamos orar, enquanto nós vamos renunciar, enquanto nós vamos, Senhor, nos desligar dessas estruturas maçônicas. Nós pedimos que o Senhor nos proteja. Envie os teus anjos, Senhor, em volta de cada um dos teus filhos. Nós pedimos que não haja nenhum endemoniamento, que não haja nenhuma revolta de Satanás em retaliação. Pedimos que cada um daqueles que estão aqui nos assistindo e que nos assistirão não perca nenhum tipo de consciência, mas sejam guardados no Senhor. Esses demônios que ganharam pactos,
eles vão ser amarrados, eles vão ser amordaçados, eles vão ser totalmente neutralizados e ouvirão a nossa renúncia, ouvirão os nossos decretos, ouvirão as nossas palavras, renunciando e nos desligando de cada pacto geracional. Senhor, que o Senhor nos dê consciência profunda e que nos dê um coração de arrependimento, Senhor, por nós, os nossos antepassados, termos nos envolvido com cada estrutura dessa. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê graça, Senhor, para nos aprofundar, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Se você tem algum tipo de óleo de unção, unge a tua mente aí, a tua cabeça, unge o teu umbigo. Se você não tem, pode ser azeite. Essa é uma renúncia um pouco longa. Todo mundo ungidos, ungidos e untados. Vamos lá. Não, se na hora da oração você começar a sentir alguma coisa, algum negócio no teu corpo, escreve aí, e a gente vai vendo se você vai ter que parar e ministrar ou não. Unge-se a parte da barriga, umbigo e a cabeça. Vamos lá? Diga assim comigo. Pai nosso que estais nos céus, Deus criador dos céus e da terra, eu venho a ti em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho. Venho como um pecador buscando perdão e purificação de todos os meus pecados que eu tenho cometido contra ti e contra o meu próximo, que foi feito à tua imagem e semelhança. Eu honro o meu pai e a minha mãe e a todos os meus ancestrais ou os antepassados, de carne e sangue, por espírito e por adoção. Porém, decididamente me arrependo e renuncio a todos os seus pecados sobre mim, sobre os meus filhos, e eu confesso e renuncio todos os meus próprios pecados. Eu renuncio e arrependo a Satanás e a todo poder espiritual
E os seus efeitos sobre a minha vida é quebrado agora, sobre a minha família, sobre a minha economia, sobre os meus bens. Eu renuncio e abandono todo envolvimento com a maçonaria e qualquer outra loja que eu ou os meus antepassados tenham se envolvido. Renuncio à bruxaria. O principal espírito por detrás da maçonaria. Renuncio a Bafomete, o espírito do anticristo. Renuncio à maldição da doutrina de Lúcifer. Renuncio à idolatria, à blasfêmia, os segredos, os enganos da maçonaria em todos os níveis. Eu renuncio especialmente à insegurança, o amor às riquezas e ao poder e o amor ao dinheiro, à avareza, à cobiça, o orgulho que levaram os meus antepassados às estruturas da maçonaria. Renuncio todos os temores que os mantiveram na maçonaria, especialmente os temores da morte, temores do homem, e por não poder confiar no nome do Senhor dentro dessas estruturas. Eu renuncio a toda posição que os meus antepassados tenham tido na loja, incluindo os títulos de mestre, grão-mestres ou qualquer outra patente. Renuncio e proíbo agora qualquer ingerência e interferência dessas entidades sobre a minha vida. Renuncio o envolvimento como discípulo com as estruturas maçônicas e a impotência diante dos seus ritos. Renuncio todo efeito da maçonaria que foi transferido a mim de qualquer descendente feminino que tenha se sentido rejeitada porque o seu esposo não podia confiar nela enquanto entrava em atendimento nas lojas, por todos os segredos que foram mantidos nas atividades maçônicas. Pai, eu te agradeço, porque antes que o Senhor me formasse no útero da minha mãe, o Senhor já tinha me visto e dado o meu direito de primogenitura. O caminho de glória pela qual deveria andar. Te louvo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Nesse momento, eu passo a renunciar cada grau da maçonaria, com todos os seus envolvimentos. Renuncio todos os pactos, acordos, aliança, decretos, maldições, estabelecida no primeiro grau, que é o grau de aprendiz iniciante. Principalmente renuncio os seus efeitos na minha garganta e na minha língua. Eu renuncio a São João da Escócia. Eu tiro agora as vendas dos meus olhos, incluindo toda a confusão e medo da escuridão, o temor da luz, medo dos ruídos repentinos. Eu renuncio à palavra Boaz e tudo o que ela significa nas estruturas maçônicas. Eu renuncio à mistura e à manipulação da verdade com o erro e a blasfêmia destes graus da maçonaria. Renuncio ao laço que foi colocado em volta do pescoço. Espiritualmente, eu arranco a corda do pescoço, o medo da asfixia e a todo espírito que produz asma e a febre do feno. Renuncio às efizemas, problemas pulmonares, problemas respiratórios e qualquer outra dificuldade na respiração. Renuncio o ponto compasso, ponto espada ou a lança mantida sobre o peito. Eu tiro do meu corpo espiritual todas as marcas e implicações. Renuncio o medo da morte. Renuncio a dor da punhalada e o medo dos ataques no coração que foi aplicado nesse grau. Em nome de Jesus Cristo, eu oro agora por cura na minha garganta, nas minhas cordas vocais, nas minhas vias respiratórias, nos meus brônquios, bronquíolos e todas as estruturas pulmonares. Que haja cura nas minhas palavras agora. E pela palavra que sai da boca do meu Pai, meu Deus, eu sou liberto e toda a minha família é liberta. Renuncio os pactos feitos e as maldições envolvidas no segundo nível da maçonaria. O grau do artesão da maçonaria. Renuncio principalmente à maldição sobre o meu peito e o coração. Eu renuncio todas as palavras secretas e as suas implicações
no reino espiritual, dentro da maçonaria. Eu renuncio à palavra Jaquim e Shibolete. Corto a dureza do meu coração, a apatia e a indiferença, a incredulidade e a falta de fé. Renuncio à ira profunda na minha alma e à ira gerada em minha família. Em nome de Jesus Cristo, eu oro por cura em todas as áreas que envolvem o meu peito, meu coração e meu pulmão, meus pulmões. Oro também pela cura das minhas emoções. Pai, eu elevo a minha voz, pedindo que o Senhor me dê sensibilidade ao teu Espírito Santo. Renuncio aos pactos feitos e às maldições envolvidas. No terceiro grau da maçonaria, o grau do mestre maçom, especialmente a maldição do estômago e do abdômen. Eu renuncio todas as palavras secretas nesse grau e todas as implicações espirituais contra a minha vida. Renuncio a palavra Maabone, Macaben, Macabina e Tubal-Caim. E a tudo que elas representam ou significam. Eu renuncio ao espírito de morte. E eu renuncio todo sopro na minha cabeça, como ritual de morte. Renuncio o medo da morte e o falso martírio. Renuncio medos e os ataques de violência, assalto, estupro e a impotência, a falta do socorro que envolve esse grau. Eu renuncio à queda no caixão, à ataúde que foi envolvida no ritual de morte. Eu renuncio à falsa ressurreição, porque declaro que somente Cristo é a ressurreição e a vida. Eu renuncio todos os envolvimentos do ato de beijar a Bíblia no ritual blasfêmico, ligado nos pactos de bruxaria, e eu corto todo espírito de morte e de bruxaria, de engano que foi feito nesse grau, em nome de Jesus. Oro pela cura do meu estômago, vesícula biliar, intestino, fígado e qualquer órgão que foi afetado e atingido pelos pactos maçônicos. Pai, eu peço pela uma liberação de compaixão e entendimento sobre mim e sobre a minha vida.
todos os envolvimentos que os meus antepassados tiveram e todas as implicações desses graus, eu renuncio e coloco sobre a cruz do Calvário. Passo a renunciar e abandonar todos os pactos feitos e as suas maldições envolvidas no grau do santo arco real da maçonaria. E principalmente ao pacto da remoção da cabeça do corpo e a exposição do cérebro ao sol quente. Eu renuncio à consagração da minha mentalidade a Apolo, a Ra, a Horus e as entidades ligadas ao Sol. Renuncio às grandes lojas e às suas marcas, as marcas em forma de quadrados. Renuncio os anjos que marcam as pessoas ligado à maçonaria. Também rejeito as lojas e os talismãs que são estabelecidos nos símbolos e utilizados nos rituais e reuniões. Renuncio ao falso nome secreto de Deus, Jabulon, e a palavra-chave, Ami Ruamá, e a tudo que ela significa e representa nesses rituais. Renuncio à falsa comunhão, à Eucaristia praticada nesse grau. Renuncio o engano, doutrinas filosóficas, que ensina e sustenta que o homem é incapaz de alcançar a verdade através da fé. Renuncio às mentiras lançadas acerca de Cristo e me aproprio agora da sua obra redentora na cruz do Calvário. Rompo com todas essas maldições e todos os efeitos sobre mim e a minha família. Em nome de Jesus Cristo, eu oro por cura na minha mente e todas as partes da minha cabeça. Toda enfermidade na cabeça, ouvidos, olhos, nariz e boca, toda enfermidade mental, bipolaridade, esquizofrenia, loucura, dubiedade, Alzheimer, síndrome de Down, autismo, todas as enfermidades vindas através desses pactos, como consequências desses pactos e maldições, eu renuncio agora e coloco na cruz do Calvário. Eu sou curado em nome de Jesus. Renuncio os pactos feitos e as maldições envolvidas no grau 18 da maçonaria. E todos os títulos de sábio supremo cavaleiro, do pelicano e da águia, e o príncipe soberano da Rosa Cruz
de Eredom. Renuncio e rejeito o espírito da bruxaria do pelicano e todas as influências ocultistas da Rosa Cruz e todas as obras da Cabala que são envolvidas nesse grau. Renuncio ao dito de que a morte de Jesus Cristo foi uma horrível calamidade e a zombaria deliberada da doutrina cristã e da expiação. Renuncio à blasfêmia, à rejeição da deidade de Jesus. E renuncio às palavras secretas e às suas implicações e significados sobre a minha vida e descendência. Renuncio à palavra igni, natura, renovatur e integra, com todas as suas implicações sobre a minha vida e a minha economia. Renuncio à enganação da comunhão praticada nesse grau, que inclui um biscoito, sal e vinho branco. Renuncio todo envolvimento, pactos e maldições estabelecido no grau 30 da maçonaria. O grande cavaleiro Kadoshi e o cavaleiro da águia branca e preta. Eu renuncio todas as palavras secretas e todas as implicações no reino espiritual. Renuncio à palavra Istibiumal Kabar e todas as maldições envolvidas. Renuncio todos os pactos, maldições envolvidas no grau 31 da maçonaria. O grande comandante inspetor e inquisidor. Renuncio todos os deuses e deusas do Egito, que são honrados e cultuados nesse grau. Quebro toda adoração e altar que foi levantado a Anubis, a cabeça de Ares, Osíris, o deus Sol, Ísis e também a deusa Lua, Lilith. Eu renuncio à alma de Ceres e o falso símbolo da imortalidade. Renuncio à Câmara da Morte e o falso ensino da reencarnação. Renuncio o grau 32 da maçonaria, com todos os seus pactos feitos e maldições envolvidas. Renuncio o príncipe sublime do segredo real. Renuncio à falsa trindade da maçonaria. Renuncio todos os pactos feitos a um, Brahma, Vishnu, Shiva, Ahura Mazda
e todas as suas contaminações, pactos, ferramentas, instrumentos, maldições, abominações. Renuncio o rito de beber num crânio humano e toda a sua aliança com a sepultura. Renuncio o rito de York e todos os feitos e maldições envolvidos nesse ritual. Renuncio os títulos de mestre de Mark, mestre passado, excelente mestre, mestre real, mestre seleto, super excelente mestre, ordem da Cruz Vermelha, cavaleiro de Malta, cavaleiro templário e todas as palavras secretas envolvidas nesse rito e todas as maldições e implicações. Renuncio à palavra secreta Jope, Jopa, Queblaiote, Maer, Salah, Rashbazar. Vamos orar aqui. Pai, nós pedimos agora o fogo do Senhor sobre a boca dos teus filhos e tudo aquilo que está intentando, Senhor, para que eles não repitam. Nós proclamamos agora que seja destruído. Que o Senhor libere a voz dos teus filhos e que eles sejam alcançados pela tua misericórdia. Enquanto os teus filhos estão renunciando os pactos, pedimos que todas essas entidades sejam levadas diante do teu tribunal para ouvirem as confissões de pecados e para que eles recebam a sentença deles em nome de Jesus. Amém. Diga, eu renuncio os votos feitos sobre um crânio humano, as espadas cruzadas, a maldição e desejo da morte de Judas, de ter a cabeça cortada e exposta no cimo de uma igreja. Eu renuncio à comunhão ao beber no crânio nesses rituais, os altares. Renuncio todos os pactos feitos, as maldições envolvidas e todas as penalidades nas ordens ancestral da Arábia. E os títulos dos nobres da urna e todas as suas místicas. Renuncio à perfuração dos olhos com a espada de 3 fios, o esfolamento dos pés, a loucura e toda adoração ao falso Deus Alá como Deus Supremo. Que os meus olhos agora sejam restituídos e os meus pés agora sejam curados para a caminhada. Toda enfermidade mental agora eu renuncio em nome de Jesus. Eu renuncio às vendas, o engano de suspender ou pendurar. Eu renuncio à decapitação, o engano de beber o sangue da vítima, o engano do cachorro que urina no iniciado.
e todas as ofertas de urina como comemoração. Renuncio o grau 33 da maçonaria. Renuncio todos os pactos feitos e as maldições envolvidas. No grau do soberano inspetor-geral. Renuncio e abandono as declarações de que Lúcifer é Deus. Renuncio às cordas enroladas ao redor do pescoço. Eu arranco agora. Renuncio o desejo de morte e o vinho bebido no crânio de uma pessoa. Renuncio os venenos desses pactos. Renuncio os braços frios do esqueleto. E tudo que envolvia os rituais sejam quebrados agora. Renuncio aos 3 infames assassinos do grande mestre, que era a lei, a propriedade e a religião. Renuncio à cobiça e à bruxaria envolvida, na intenção de manipular e controlar a humanidade. Renuncio os outros graus e todos os pactos feitos e as maldições envolvidas. Renuncio a todas as outras lojas e sociedades secretas da maçonaria ou que envolvia a maçonaria, tais como a Sala do Príncipe, o mormonismo, a Ordem de Amarate, a Ordem dos Velhos Amigos e dos Búfalos, os druidas, os guardas dos bosques, a Ordem dos Laranja, os Elques, as lojas de alces e águias, a ganja, os homens de madeira do mundo, os ginetes do manto vermelho, os cavaleiros de Pitaia, a ordem mística dos profetas velados do reino encantado, as ordens das mulheres Estrela do Leste, a ordem da Capela Branca de Jerusalém, e renuncio todo o envolvimento, pactos e maldições decorrentes desses graus. Renuncio o ensino pagão dos antepassados, da primeira mesa de projeto, da segunda mesa de projeto e da terceira mesa de projeto utilizada nos rituais da Loja Azul. Renuncio o ritual pagão do ponto dentro do círculo, com todas as suas escravidões e toda a adoração ao falo. Eu renuncio ao misticismo do culto mosaico na mesa de xadrez, com a borda entalhada e as estrelas de 5 pontas. Renuncio o olho que tudo vê da maçonaria. Horus, e na frente os seus símbolos pagãos e ocultos. Renuncio à falsa comunhão tomada, toda trapaça a respeito da obra redentora de Jesus Cristo
no Calvário, e toda incredulidade, confusão e depressão, e todo louvor que foi dado a Lúcifer como Deus. Pai, nós declaramos agora sobre os teus filhos, que enquanto eles estão declarando, Senhor, nós pedimos o sangue do Senhor vindo sobre eles. Restaura, Senhor, e tira todo o peso agora. Que os teus filhos sejam livres, todos os ataques no pulmão, na garganta, na mente, seja quebrado agora. Todas as pontadas e requerimento do corpo dos teus filhos, físico e espiritual, seja agora tirado. Todos os demônios que já estão se manifestando, nós proclamamos agora que sejam amarrados e amordaçados e só escutem as proclamações e confissões. Nós proclamamos que, em nome de Jesus, todas as atuações dessas entidades e tudo que elas seguravam no reino espiritual, agora vai ser liberado. E a prosperidade verdadeira virá sobre os filhos do Eterno, em nome de Jesus. Diga: eu renuncio e abandono a mentira da maçonaria, de que meramente o homem não é pecador e somente ele é imperfeito e que pode se redimir pelas suas obras. Eu me alegro no que a Bíblia diz, que não posso fazer uma só coisa para ganhar a minha salvação. Que eu somente posso ser salvo através de Cristo Jesus, por aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Renuncio ao medo da demência, da angústia, desejo de morrer, desejo de suicídio. Eu renuncio todos os temores em nome de Jesus. Declaro que só Jesus Cristo tem a chave da morte e do inferno. E eu me alegro, porque em Cristo Jesus eu tenho a vida eterna. Renuncio toda a ira, ódio, pensamentos assassinos, vingança, apatia espiritual, falsa religião, toda incredulidade, especialmente na Bíblia e na palavra de Deus. Renuncio todas as promessas nessas lojas e nesses lugares. Renuncio a toda busca espiritual na falsa religião. Todo esforço renuncio todas as obras da maçonaria. Eu descanso no conhecimento de Jesus Cristo e nas suas promessas. Espiritualmente declaramos que seja queimado todos os objetos que me ligavam a qualquer loja e toda a organização ocultista, como a maçonaria e bruxaria, o mormonismo e todas as suas vestimentas e aventais, os livros de rituais e os anéis que envolvia. Eu renuncio aos efeitos destes outros objetos da maçonaria, tais como o compasso quebrado, o laço e as vendas, o efeito que tenha tido sobre mim e sobre a minha família. Em nome de Jesus.
Pai, espiritualmente eu retiro a venda dos meus olhos e eu entrego ao Senhor Jesus para a destruição. Eu retiro o véu de luto, de lamento da minha cabeça. Eu corto e retiro o laço do meu pescoço e quebro os pactos com a destruição. Renuncio o falso pacto do casamento da maçonaria. Removo os anéis dos 4 dedos da mão direita, que representa o falso casamento e a aliança feita com o Senhor da destruição. Eu removo das minhas costas as ataduras da maçonaria e seja tirado do meu corpo agora. Removo todas as vestes e armaduras, aventais da maçonaria. Peço perdão por ter caminhado em profanação e pelos meus antepassados e eu terem pisado nesses lugares. Apague espiritualmente as nossas pegadas e rastros. Retiro, Senhor, das minhas mãos as pulseiras e as tornozeleiras. Pai, proclamo que Satanás e seus demônios não têm nenhum direito legal de manipular ou desviar as pessoas através dos rituais. Espírito Santo, eu te peço que me mostre qualquer outra coisa que seja necessário quebrar ou fazer pelos pactos da minha família ou os meus. E proclamo que eu quero ser totalmente livre de todas as consequências dos pecados da maçonaria, bruxaria, mormonismo e paganismo. Pai, te peço que humildemente, para que o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpe de todos esses pecados que eu tenha confessado e renunciado, que limpe o meu espírito, a minha alma e a minha mente, minhas emoções e todas as partes do meu corpo, que tenha sido afetado por conta desses pecados cometidos por mim ou pelos meus antepassados em qualquer geração, em nome de Jesus. Senhor, nós continuamos pedindo o teu fogo. Senhor, todas as setas, todo o fogo maligno, seja arrancado dos teus filhos, todas as dores, agora, em nome de Jesus. Diga, eu renuncio a todo espírito mau ou imundo, associado com a maçonaria, com a bruxaria e todos os outros pecados, sejam quebrados em nome de Jesus, apagados e desfeitos. Que Satanás e todos os espíritos imundos sejam lançados fora agora. E que todos os demônios vão para os lugares que o Senhor Jesus determinar. Oro no nome do Senhor Jesus para que seja liberto desses espíritos, acordos e promessas. E peço a liberação de todo o espírito de enfermidade e maldição que foi lançado contra mim. Que eu seja livre de toda aflição, alergias
associado a esses tipos de prática. Me rendo ao Espírito Santo e renuncio a qualquer espírito que foi invocado nessas reuniões. Renuncio ao símbolo G e todo simbolismo oculto da escravidão. Renuncio e abandono decididamente o grande arquiteto do universo em os seus graus superiores e as suas manifestações de Lúcifer e os falsos ditos de paternidade. Renuncio ao falso dito que Lúcifer é a estrela da manhã, o mais brilhante, e declaro que Jesus Cristo é a minha estrela da manhã, segundo Apocalipse 22:16. Renuncio aos espíritos invocados e eu peço ao Espírito Santo que me mostre qualquer outra coisa que ainda esteja ligada a esses ritos. Renuncio a todo o espírito mal e tudo que foi envolvido. Em nome de Jesus. Peço, Senhor, que me batize com teu Espírito Santo. E eu entro nas tuas promessas e me aproprio da tua palavra. Me revisto de toda a armadura de Deus e me alegro na sua proteção. Sou cercado por Cristo Jesus e enchido, selado pelo Espírito Santo. Senhor, eu te entronizo em minha vida e em meu coração. Declaro que o Senhor é o meu Salvador e Senhor. E declaro que a fonte da vida eterna, te dou graças por toda misericórdia e perdão, em nome de Jesus. Renuncio todos os pactos feitos e maldições e as penalidades envolvidas na grande loja americana, inglesa, francesa, oriental e tudo que envolveu o grau de mestre secreto e as suas palavras-chave que era usado o nome de Adonai e as suas penalidades. Renuncio o grau do mestre perfeito e as palavras Hanabone e as suas penalidades de ser espancado com um martelo de madeira, o grau do secreto íntimo e a palavra-chave Jeová, usado como blasfêmia, e suas penalidades de ter o corpo dessecado, os órgãos vitais cortados em pedaço e lançado às feras do campo. Renuncio o grau do juiz diretor e as palavras secretas Iru, Tito, Shivki e todas as suas penalidades de ter o nariz cortado. Renuncio o grau de perfeito de construção e a sua palavra-chave Akar Jajijá e as suas penalidades. Que os olhos sejam restituídos por causa dos arrancamentos de olhos feito nesse lugar. Renuncio o grau do cavaleiro escondido do 9º grau
e suas palavras secretas, Necan, Nacan, e as suas penalidades. Que a minha cabeça seja restituída. Renuncie o grau de cavaleiro do leste e do oeste, e suas palavras, Abaddon, e as suas penalidades. Renuncio o grau do conselheiro Kadosh e do grande pontífice, e as suas palavras-chave, Emanuel, e as suas penalidades. Renuncio o grau de grão-mestre das lojas simbólicas e suas palavras secretas, Jackson, Stolkin, e suas penalidades. Renuncio o grau de Noaquitas dos cavaleiros prusianos e suas palavras secretas, Peleg, e suas penalidades. Renuncio o grau de cavaleiro da tocha real e as suas palavras secretas, Noá, Bessalei, Sadonias, com as suas penalidades. Renuncio o grau de chefe do tabernáculo e suas palavras secretas, Uriel, Jeová, e suas penalidades. Renuncio o grau de príncipe do tabernáculo e as suas penalidades. Renuncio o grau de cavaleiro da serpente da lata e as suas penalidades com as suas palavras secretas. Moisés e Joanes. Renuncio o grau de príncipe de misericórdia e a sua palavra secreta, Jeová Jaquim, com todas as suas penalidades. Renuncio o grau de eleito ilustre do grau 15, com suas penalidades e as suas palavras secretas, Elignam. Renuncio o grau do cavaleiro sublime do grau 12 e suas palavras secretas, Estou que Adonai. Renuncio o grau de grão-mestre arquiteto e as suas palavras secretas, Rabi Banai, com todas as suas penalidades. Renuncio o grau do nono arco de Salomão, com as suas palavras secretas, Jeová, com forma de blasfêmia, e todas as suas penalidades. Renuncio o grau de eleito, perfeito, sublime maçom, e suas palavras secretas, e as suas penalidades sobre o meu corpo. Renuncio o grau de cavaleiro do leste, e suas palavras secretas, Ra-Adon. Renuncio o grau do príncipe de Jerusalém, e suas palavras secretas, Tebet Adar. Renuncio o grau príncipe de Jerusalém. Renuncio o grau do cavaleiro comandante do templo, e a sua palavra secreta, Salomão, com as suas penalidades. E renuncio o grau do cavaleiro comandante do sol, com sua palavra secreta, Estibium, com todas as suas penalidades e implicações. Pai, eu renuncio agora e me desligo
e seja desfeito agora todas as ataduras de Satanás sobre a minha vida e sobre o meu corpo. Eu renuncio o espírito da maçonaria e as maldições da doutrina satânica. Eu renuncio o espírito do anticristo. Eu renuncio o espírito da idolatria. Eu renuncio o espírito da feitiçaria, da bruxaria, do ocultismo. Renuncio todos os problemas envolvidos. Renuncio o espírito do engano. Renuncio o olho de Horus, o terceiro olho. Renuncio o espírito da confusão mental, da apatia, da dureza das emoções. Renuncio o espírito de dúvida, ceticismo, incredulidade. Renuncio o espírito das enfermidades e das alergias. Renuncio o espírito da falsa religião ou da religiosidade. E expulso da minha vida agora. E quebro todos os pactos feitos por mim ou pelos meus antepassados. Com Amir al-Sadai, Baphomet, que é o bode, Jabulon, Vishnu, Tubal-Caim, Beuzebu, Uriel das Trevas, Tammuz, Ísis, Amon, Nosferatus, Deméter, Shiva, Osíris, Lúcifer e todos os demais demônios que entraram na vida das pessoas ou da minha linhagem através desses fatos. Te peço, Senhor Jesus, enche-me do teu Espírito Santo. Denuncie os juramentos, as lendas, os ensinamentos, os símbolos, as práticas, os rituais, as marchas, os sinais de salvação, as palavras, os toques, a bateria, o segredo, as vantagens, as honrarias, os títulos da idade maçônica e renuncie todos os graus de aprendiz, companheiro, mestre, mestre secreto, mestre perfeito, secretário íntimo, presbote e juiz, intendente dos edifícios, mestres eleitos do 9, mestre eleito dos 15, cavaleiro eleito, grão-mestre e arquiteto, real arco, grande eleitor, perfeito e sublime maçom, cavaleiro do Oriente da espada, príncipe de Jerusalém, cavaleiro do Oriente e do Ocidente, cavaleiro Rosa Cruz, grande pontífice ou sublime escocês. Nós pedimos o teu fogo, Senhor, em nome de Jesus. Renunciamos os graus de mestre advantã, soberano príncipe da maçonaria, patriarca Noaquim ou cavaleiro prusiano, príncipe do Líbano, cavaleiro real Machado, chefe do tabernáculo, príncipe do tabernáculo, cavaleiro da serpente de bronze, príncipe da mercê, o escocês trinitário, soberano comendador do templo, cavaleiro do sol, o príncipe adepto, grande cavaleiro escocês de Santo André da Escócia, cavaleiro Kadoshi,
cavaleiro da águia branca ou negra, grande inspetor e inquisidor, no comendador, sublime príncipe real do segredo e o grau de grande inspetor geral. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, venho diretamente a Ti agora, com o sincero desejo de ser livre de todas as maldições e efeitos. E Te dou graça por me salvar e me limpar dos meus pecados na cruz do Calvário. Eu confesso com os meus lábios que Te pertenço e os demônios não têm mais poder sobre mim, porque sou limpo e coberto pelo precioso sangue de Jesus. Eu confesso todos os meus pecados, conhecidos e desconhecidos, e me arrependo deles em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, Pai Celestial, que perdoe e recupere os terrenos que eu havia perdido para o inimigo. Eu reconheço todos os pecados dos meus antepassados. Em nome de Jesus Cristo, eu quebro e renuncio todo o poder das maldições demoníacas que foram passados para mim através das ações, dos pecados e ações. Em nome de Jesus Cristo, eu quebro e lanço fora toda maldição que veio sobre a minha vida, em decorrência desses pecados e dos meus antepassados. Em nome do Senhor Jesus, eu quebro e lanço fora toda maldição que, através das palavras pronunciadas, que veio através dos pactos e documentos. Em nome do Senhor Jesus, eu quebro e lanço fora toda maldição que veio a mim através da desobediência, meus ou dos meus antepassados. Em nome de Jesus, eu renuncio e quebro e me livro, e livro toda a minha família de toda sujeição demoníaca ao meu pai e à minha mãe, aos meus avós, ou qualquer outro ser humano vivo ou morto que tenha estado no passado ou até agora dominado ou controlado a mim ou a minha família de uma maneira contrária à vontade de Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu renuncio e quebro e me liberto de toda herança psíquica, toda fortaleza demoníaca, todo o poder psíquico das ataduras, laços de enfermidade mental ou física que eu adquiri ou herdei, toda maldição sobre mim e sobre a minha linha familiar, todo o resultado do pecado, transgressão e iniquidade, ocultismo ou envolvimento psíquico de qualquer membro da minha família, vivo ou morto. Em nome de Jesus Cristo, declaro que todo laço, toda base legal do inimigo está quebrada agora. Satanás não tem mais base legal sobre a minha vida para me atormentar ou atormentar a minha linhagem familiar com as maldições e com a miséria. Através do sangue de Jesus Cristo, eu sou livre. Te dou graças ao Pai Celestial que me libertou. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno a todos os espíritos demoníacos que saem agora, fora, em nome de Jesus,
Confesso que o meu corpo, a minha alma e o meu espírito são a habitação do Espírito de Deus. Eu sou remido, limpo, santificado e justificado pelo sangue do Senhor Jesus. Por isso, nem Satanás e nem os seus demônios têm mais lugar em mim, nem poder sobre a minha vida. Pelo sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário. Graças, Pai Celestial, por toda a libertação, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Pai, nós pedimos que seja recolhido todos os dejetos, cadeias, altares, ofertas que foram dadas. Tudo aquilo que foi colocado nos altares demoníacos, nós pedimos que seja tirado agora. À medida que teus filhos comerem e beberem, o poder do Senhor vem sobre eles. Eles sejam queimados de toda iniquidade e tudo aquilo que estava retido no céu, Senhor, do teu trono, seja liberado sobre eles. Todas as maldições, implicações, todas as destruições sejam agora retiradas da vida dos teus filhos e que eles prosperem em tudo que eles fizerem. Declaramos cura, liberdade. Declaramos, Senhor, que os teus filhos avançarão em nome de Jesus. Ao comer do pão e a beber do cálice, os teus filhos renovam a aliança com o Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, e abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém, queridos? Eu disse que era grande. Irmãos, como toda renúncia, normalmente a gente fala, né? Se você puder, é, faça. Levante um altar de paz e justiça por todos isso que você renunciou. Que você possa selar, trazendo toda esses decretos, né? Cele e declare que está livre, né, de todas as implicações e que tudo aquilo que te acusava nos tribunais agora tem que se calar e que seja devolvido. Nem, Pai, nós declaramos que os tribunais que abrimos, esses demônios que se apresentaram e ouviram agora, Senhor, todas as confissões de pecado dos teus filhos, eles são obrigados a devolverem seus documentos a Cristo Jesus. Nós proclamamos que esses demônios sejam encarcerados, destruídos e desativados, porque nos cobrimos do sangue de Cristo Jesus. As memórias sejam apagadas e encerramos, Senhor, esse tribunal diante do Senhor, crendo na vitória e saindo justificado por Cristo Jesus e não pelas nossas obras. E cada oferta, Senhor, que os teus filhos trarão diante do Senhor, se levante como um memorial de paz e justiça e de remissão, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Se você está sentindo alguma coisa, a não ser sono e fome, e nem sede, Deus abençoe, viu? Segunda, a gente tem mais. Não, tem uma oferta específica, é aquilo que o Senhor falar com você, né? Como eu sempre falo, irmãos, já é uma oferta de Shabat, né? Você já está entrando no Shabat. Semeie na tua igreja, no teu pastor, no teu pai espiritual, aqueles que o Senhor te mostrar aí. Amém? Que o Senhor te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.